Valendo? Bo- a imagem sumiu. Vai aparecer agora pra ti. Tá bom. Boa noite, pessoal. Então, hoje eu quero agradecer, primeiramente, a vocês que estão participando do nosso terceiro seminário jurídico contábil empreendedor. Um desafio bem grande para Laranja de Maranguelo Peritos Consultores, porque é a primeira vez, né, que a nossa empresa resolve fazer um seminário completamente, né, online, né, devido, né, à nossa pandemia. O nosso primeiro seminário jurídico contábil empreendedor ocorreu em 2019, foi um sucesso. O sucesso foi tão grande que 2020 repetimos, num espaço maior, inclusive, né, porque teve essa necessidade e foi um sucesso novamente, o que tanto nos orgulhou. E este ano, né, devido à pandemia, e até eu comentei já, né, para quem já assistiu os meus comentários dos desafios da Laranja de Maranguelo, eu coloquei exatamente isso, que um dia antes, né, um dia depois, melhor dizendo, do nosso seminário, ocorreu o lockdown, né? Então, nosso terceiro seminário startou assim, né, de uma forma online, e que muito me orgulho, né? Então, isso que eu quero repassar para vocês, primeiramente, né, como eu falei, agradecer a todos que se inscreveram no nosso seminário, quem também ainda irá se inscrever, porque o nosso seminário vai continuar, né, ali na plataforma do Hotmart. Esse seminário ele é 100% solidário, então todos vocês que estão curtindo o seminário, que a gente já recebeu bastante feedback, que também a gente se orgulha muito. Então vocês sabem que além de vocês estarem tendo conhecimento, partilhando desses empreendedores, os seus desafios, né? Suas dores, suas angústias, né? Tudo que acabou acontecendo, mas que se viraram nos 30 muito bem, vocês estão ajudando o Lar dos Idosos de Esteio, né? Todo o lucro vai ser revertido, então isso também nos orgulha muito, né? E também quero agradecer todos os palestrantes do primeiro, segundo e terceiro dia, pois foi uma doação, né? Eles trouxeram o melhor, né, deles e eu já assisti todo o primeiro dia, todo o segundo dia e assim, ó, é um palestrante melhor que o outro. Eu não posso dizer outra coisa, assim. Nossa, cases, né, que trouxeram, dicas, né? Então, como contribuiu para mim e imagino também para vocês, sabe? Então a gente reuniu diversos advogados, engenheira, a perita contábil, que aqui fala com vocês, administradores, publicitários e donos, né, de suas empresas, CEOs das suas empresas, né? Então eu pensei e acertei, né, que esse terceiro seminário, o tema é os desafios das empresas no crescimento, criatividade preventivo, e ficou um tema muito atual, muito atual. Então ficou muito bacana. E o meu último agradecimento, e esse agradecimento com certeza é o maior, tá? É para o Espaço Colaborative, no nome do CEO, né, da Colaborative, que é o Henrico Salvador. Todos sabem que já faz muito tempo, né, que nós trabalhamos em parceria. E esse espaço que eu estou conversando com vocês agora, que foi gravado todo o seminário, só aconteceu por causa da Colaborative. Então, 100% de empenho, olha, alto nível de profissionalismo, né? Então, até faço o convite que quem ainda não conhece, né, venha para cá, porque é super bom a gente gravar nossos vídeos aqui, nossas aulas. Tem também podcast, né? Então, olha, é muito bacana mesmo. Ele é um espaço
é um hub, né, como a gente chama, né? Então você vai estar se sentindo como se fosse uma startup mesmo. É muito bacana. Então, para quem é empreendedor como eu tenho certeza que vai curtir muito esse espaço. E também sei disso porque todos os palestrantes vieram aqui e como se sentiram abraçados, né? O carinho que todo mundo estava precisando, porque está todo mundo carente, né, de amizades nesse momento. Então foi muito bacana. E também, né, quero dizer que todo o nosso seminário teve todo o cuidado na higienização, nas máscaras, né? A gente fez todo o cuidado por causa da Covid-19. A gente sabe que agora, graças a Deus, estamos já caminhando para uma melhora. Mas quando nós estávamos gravando, que foi mais ou menos o mês de junho, mês de julho, né? Claro que também já estava nessa melhora, mas agora que a gente está conseguindo quase toda a população vacinada, né? Mas sempre com todo o cuidado devido, certo? Então, né, agora após os agradecimentos, né, eu queria falar um pouquinho sobre as palestras, né? Então eu fiz umas anotações porque eu acho essencial trazer para vocês nesse resumo, né? E não sei, né, se já todos assistiram, né, os 2 dias inteiros, né? O terceiro dia ainda não assisti, vou assistir ainda. Então agora eu só vou falar para você sobre os palestrantes do primeiro dia e do segundo dia. E quem não viu ainda e quem não se inscreveu, ficar com vontade de se inscrever, porque tá maravilhoso mesmo, eu não tenho como dizer outra coisa. Então, no nosso primeiro dia, nós recebemos com muito orgulho o Rogério Baum, que é administrador de empresas. O Rogério, nossa, foi um show a palestra dele, um show. Eu fiz diversas anotações, mas eu tive que fazer o resumo do resumo, né, para não me alongar aqui para falar com vocês. Mas eu quero frisar algumas coisas que foram muito importantes que ele falou. Ele reforçou para a gente que para a gente crescer, a gente tem que ter parcerias, tá? E novas tecnologias. Eu achei isso sensacional, porque primeiramente, né, a gente só tem 2 braços, né? Então é muito complicado tu querer fazer tudo sozinho. E com as parcerias é que tu tem essa possibilidade de crescer, né? Então, por exemplo, tu é especializado numa atividade, né, que tu não tem até tempo, né, de estudar um outro segmento que o teu escritório está precisando, vamos dizer assim, ou tua empresa, e tu faz parcerias com outras pessoas que já são feras no assunto. Isso é muito importante para crescer. Depois ele conversou também sobre as novas tecnologias, né, que todos nós tivemos que aprender, né, Google Meet, Zoom, TeamViews e tantos mais, né. Então, olha, eu mesmo aqui, né, fazendo um seminário, né, todo online, agora entrando ao vivo, né, então todas essas tecnologias eram impensáveis, né, da gente ter utilizado em 2019, 2020. Então, como isso trouxe possibilidades. Ele comentou também muito sobre que as empresas agora podem ter os seus colaboradores de qualquer parte do país, né? Isso é muito interessante também. Como também tu podes trabalhar em qualquer lugar. Então, a gente está falando sobre empresa, mas também, né, sobre os colaboradores, os funcionários, né? Então, abriu uma possibilidade, né, oportunidades, né, muito grandes, né, nessa parte da pandemia, né, que trabalho remoto, né, home office, enfim. Claro que aqui nós não vamos ficar frisando sobre as perdas, né, que aconteceram nas famílias, nos amigos, né, a gente sabe toda essa tristeza que aconteceu, mas não queremos trazer isso para o seminário, né, então vamos falar das partes que a gente teve que se repaginar, ser positivo, né, para ir para frente, né? Não falar tanto de crise. Então, ele também disse que todo empreendedor tem que ser aberto a transformações.
Aqui muito importante também, que não existe crescer sem capacitar pessoas. Esse tópico que ele falou, muito interessante também, porque ele disse assim, não adianta nada, vamos supor que um dos setores da tua empresa fraca é as vendas, por exemplo, né? Então ele disse assim, não adianta nada tu ser o melhor administrador de empresas, por exemplo, né? Tu ter escrito diversos livros, tu tá assim, ó, completamente preparado para o mercado, se as pessoas não te conhecerem, né? Então, se não te conhecerem, como é que tu vai crescer, né? Como é que tu vai te mostrar, como é que tu vai te vender? Só que ele também comentou que não adianta nada tu contratar o bambambam das vendas ou o bambambam, sei lá, de um setor que tu está precisando na tua empresa, se ele não tiver o rosto da tua empresa. Isso eu achei sensacional também. Então, por isso que ele frisou na capacitação. Então, todas as pessoas que forem trabalhar na tua empresa, tu tem que modelar ela para ela ser o rosto da tua empresa, né? Tu não pode... essa pessoa não pode representar algo que tu não acredita, né? Então, ela pode ser o bambambam mesmo de conhecimento, mas talvez ela não sirva para ti, certo? Então, tu vai ter que dar esse treinamento, tu tem que dar essa capacitação. Então, isso eu achei bem interessante também, tá? Ele também fala que economizar em treinamento pode significar perder clientes, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Crescer, né? Que é igual a envolver as pessoas, né? Não tem ninguém pronto para te entender. Achei bem interessante também, por isso que ele falou da capacitação, né? Conheça o seu concorrente, não tenha medo dele, né? Ele disse assim, faça o seu concorrente se preocupar contigo e não tu te preocupar com o teu concorrente. É uma grande verdade, porque muitas vezes a pessoa fica olhando para a grama do vizinho, né? E esquece de focar no seu negócio, do seu crescimento, né? Então isso aqui eu também acredito muito nisso. Ouvir o teu cliente. Tu tem que satisfazer o teu cliente. Tu tem que ouvir ele. O que ele está querendo? O que ele está precisando? Então, tu vai ter que também te moldar para o teu cliente, né? E por fim, ele comenta diversas coisas, né, pessoal? Eu só estou dando um resumo do resumo, tá? E também comentem, tá? Por favor, comentem aqui na live o que vocês acharam da palestra do Rogério, façam perguntas, tá? A gente está aqui disposto ao vivo para a gente fazer um debate bem legal aqui com vocês. E por fim, ele falou que a pandemia vai terminar e que a economia vai voltar sim. Ele deu esse cenário super positivo, porque o Rogério disse o seguinte... tem uma demanda super reprimida aí, tá? E quando essa demanda, né, vir, né, a querer comprar cursos, a querer comprar vestuário, ir para restaurantes, querer viajar, querer até procurar o seu advogado, os seus direitos, enfim, então tem uma demanda super reprimida e só vai conseguir vencer essa demanda reprimida quem estiver muito bem preparado. Aonde? Nas tecnologias, na capacitação, a sua empresa tem que estar redondinha, tá? Então é esse o recado que o Rogério Baum, administrador, deixou para a gente. Então, uma visão muito positiva. O Rogério que tem, nossa, uma experiência super ampla, né? Porque o Rogério também é escritor, o Rogério ele é palestrante, o Rogério é coaching, né? Então ele tem uma larga experiência aí com as empresas, certo? Então foi muito enriquecedor mesmo. E te agradeço, viu, Rogério, novamente por ser o palestrante do nosso terceiro seminário. Bom, depois do Rogério, é um palestrante melhor que o outro, como eu falei para vocês. Depois do Rogério, nós recebemos a Cacá Ceruti, tá? A Cacá, ela é publicitária, tá? Ela também é professora, ela é escritora também, e ela é sócia da Jade 360 Brasil, certo? E ela trabalha toda essa parte também de estratégia digital.
E ela veio para falar para a gente sobre a importância do branding, certo? Então, ela deu assim um review, né, sobre as mudanças da empresa nessa pandemia, né? Então, o quanto as empresas tiveram que se modificar para continuarem vivas no mercado, né? Então, muito foi o que? A migração, né, para o digital. Então, isso eu acho que todo mundo vai concordar que acho que essa foi a primeira premissa, né? Todo mundo teve assim, de uma hora para outra, se repaginar para o digital, né? Então, e ela também, daí ela citou, né, os pilares que ela acha muito importante do posicionamento das empresas, que é a inovação, a resiliência, a criatividade e a empatia, tá? Ela citou esses 4 pilares que ela pensa que foram os 4 pilares mais importantes para as empresas enfrentarem essa pandemia. E ela citou, nossa, eu achei muito bacana, que confesso que muitos logos que a Cacá Cerutti citou, eu não havia me dado conta. Um deles, né, é os arcos dourados, né, McDonald's, que os arcos eles são unidos, né, como se fosse um M. E os arcos, como se fosse um M, não é um M, né, do McDonald's, né? Mas os arcos, eles ficaram afastados, né, para mostrar sobre o distanciamento social, né? Também ela falou sobre o Mercado Livre, né, que era um aperto de mãos e ficaram encostados com o cotovelo, né, que era o comprimento, né, nessa pandemia, e outros tantos que ela citou também. Né? Então, que isso demonstra a empatia, né, da empresa com ações para mostrar que está abraçado com o seu cliente nesse momento. Muito bacana. Né? Também falou bastante como que os pequenos, né, conseguiriam se adequar a essa inovação, a resiliência, a criatividade e a empatia, se eles são pequenos, ou seja, eles não podem competir com uma Nike, com o McDonald's, né, enfim. Então, ela conversou bastante também sobre isso. Também ela falou um tópico que eu achei muito interessante sobre o imediatismo na pandemia. Tá? Então, o imediatismo realmente aconteceu e a Cacá falou para nós assim, o que é o imediatismo na pandemia? Estuda muito e já aplica. Então, na verdade, é o que o empreendedor faz, né? Muito o empreendedor das startups, né? Ele estuda, já aplica, deu errado, põe no lixo, começa de novo, ou pega aquela situação que não deu muito certa, repagina e vai de novo para o mercado. É assim que funciona, porque a Cacá disse o seguinte, as coisas estão muito em movimento e se tu ficar ali perdendo tempo, marcando toca, a pessoa já teve a mesma ideia que tu, já botou em prática, já roubou tua ideia, já está tendo lucratividade, um certo sucesso, e tu deixou de surfar nessa onda, vamos dizer assim. Citou diversos cases de clientes dela, o que se repaginaram, né, para conseguir inovar e não fechar suas portas. Tá? Interessantíssimo. Citou que a crise foi como um agente de mudança. Falou demais sobre o propósito, né? Que as empresas têm que saber qual o seu propósito, né? Para poder sobreviver. Então, muito importante. Então, focar no seu propósito. Seja fiel com a tua marca, né? Se junte com quem você acredita, né? E tenha conexão contigo. Porque tu tem que também cuidar da tua imagem. Então, tu tem que cuidar com quem tu faz as tuas parcerias, né? De repente, às vezes, a pessoa pisa na bola, né? Outra coisa que bem interessante que ela falou, às vezes, né, por exemplo, eu, né, sou perita contábil, tenho uma consultoria empresarial contábil. Aí, de repente, eu fico só analisando os outros peritos contábeis, as outras empresas de consultoria, para ver assim também o que eles estão fazendo para mim crescer, pegar dicas, né, também me repaginar. A Cacá disse assim, não,
não é só assim que tu tem que fazer para o crescimento, não. Tu tem que analisar, na verdade, empresas referência, que muitas vezes não tem nada a ver com a tua atividade, mas que com elas tu vai ter ideias novas para o teu crescimento, certo? Então, achei isso também muito interessante que ela falou. Falar com seus colaboradores, ser transparente, né? Não ficar omitindo. Tu tá mal, né? Tu tá sem caixa, né? Tem fluxo de caixa, o que está acontecendo na pandemia e ainda está acontecendo. Então, seja cristalino, diga o que está acontecendo para as pessoas também te apoiar, né? E até em conjunto ter uma solução sobre o que está acontecendo. Ter a acessibilidade do seu conteúdo. Ela também falou que a gente não pode ter medo de ter os nossos conteúdos, guardar para nós e que os nossos conteúdos sejam acessíveis só se tu vende eles, né? Então não tenha medo de dar seu conteúdo de uma forma free, né? Através de lives, através de palestras, né? Através de blogs, né? Então não tenha medo, né, de se expor e dar o conteúdo free. Isso só vai acrescer, na verdade, a tua profissão. Consegue ler os comentários? Vamos ver, tem comentários. Ver se eu consigo ler aqui. Vamos ver, muito bom a iniciativa. E Cintis, parabéns. Ai, obrigada, Christian, obrigada. Muito obrigada. O Christian é um querido também. A Samara Simeone te mandou uma boa noite, Pro. Samara, obrigada. Obrigada, pessoal, pelos comentários. Eu não tô com meu óculos, então tem que ficar assim, né, para poder enxergar. Mas o Henrico tá me ajudando aqui com os comentários. O Christian é um querido também. A gente se conheceu, a gente também fez lives. A gente não conseguiu ainda se conhecer presencialmente, mas isso vai ocorrer ainda. Mas fizemos lives. Quantos, né, amigos eu fiz nessa pandemia nas lives, né? Então, virtualmente, fiz muitas amizades, né? E espero que a gente se encontre presencialmente também. Que legal. Bom, continuando, né? A Cacá também falou muito do estudo, né? Sobre as redes sociais, muito importante essa parte dos tráfegos, né? Essa parte para converter, né? Vendas, enfim, as pessoas te conhecer. Então, isso também é muito importante, né? Se coloque no lugar do cliente de verdade. Ela falou, mas ela falou de verdade, né? Então, ela disse que, às vezes, tem empresas que fazem aquele marketing, estou te colocando no lugar do cliente, mas aquilo é só fachada. Então, por isso que ela frisou nesse de verdade, tá? E a mudança do pensar, né? Isso foi a finalização dela. Tu tem que modificar o teu pensamento, ir para a inovação, ir para as novas tecnologias, te arriscar, né? E como ela falou, é praticamente botar a cara a tapa, né? Estudar e já botar em prática, né? Então, esse é o resumo do resumo também da Cacá Cerutti, mas, nossa, ótima palestra também. Então, como eu falei, quem não se inscreveu tá perdendo. Bom, no primeiro dia ainda, e isso também que eu achei bacana, pessoal, porque se a gente tivesse feito esse seminário presencial, jamais a gente conseguiria reunir tantos profissionais interessantes como a gente conseguiu no online, porque a gente fez em 3 dias e vocês estão vendo que os 3 dias é recheado de informações, né? Então, e também é super bacana porque ele é gravado, então tu pode assistir no teu tempo, porque a gente sabe, né, o quanto que a gente tem de coisas para fazer, né? Então, isso é bem interessante. E lá no presencial, não. Tem que ser menos pessoas. Nossa, muito menos. O tempo super curto, né? E também não tem como tu ficar vendo o tempo inteiro, né? Porque não vai ficar gravado. Então, tem os benefícios, né, desse seminário online. E tô curtindo bastante. Bom, no primeiro dia ainda, a gente também teve a Ana Baum, tá? A Ana Baum, ela veio falar pra gente sobre a criatividade das empresas, tá? E a Ana, ela faz parte do Instituto Florescer, é uma empreendedora,
ela também é escritora e ela faz, na verdade, uma série de coisas, tá? Então, ela também ela faz essa parte de mentoring também, muito bem. Então, ela é uma empreendedora nata. Ela também tem uma parceria, né? Eu não recordo agora o nome, mas é uma parceria de empreendedoras mulheres, né? Que não é só no Brasil, é a nível mundial. E ela levou empreendedoras para o Canadá, né, através do convite, né, então dessa rede, né. Então muito interessante todo o trabalho que a Ana faz e fomenta nas redes sociais. Ela faz lives, como eu falei para vocês, é escritora, faz um trabalho maravilhoso no Instituto Florescer. Então ela mexe muito com essa parte realmente da criatividade. Então, a Ana trouxe para nós também que a criatividade nas empresas no meio digital, muito trabalho, né, aprendizado, né, que a gente teve que fazer, né, em toda essa pandemia, para também fomentar a nossa criatividade. E ela trouxe essa conexão muito interessante que o trabalho somado com o aprendizado e mais o lazer, ela vai dar uma conexão à criatividade. Então, achei também bem importante isso que ela falou. Ela falou também sobre a criatividade da infância, né? A gente nasce como pessoas criativas, né? Toda criança é criativa. E isso, nossa, como... eu fiquei escutando ela, eu achei tão importante essa parte. Ela disse assim, quando nós somos crianças, se tu der para a criança, né? Tu dá para a criança uma folhinha e lápis, ela vai fazer um desenho, né? Com a criatividade dela, com sem críticas, né? Sem nada, o que ela achar que ela está querendo demonstrar naquele papel. Depois que ela faz isso, geralmente a criança pergunta, né? Ai, mãe, tu gostou? Pai, tu gostou? Professora, tu gostou? Né? Eles gostam sempre de compartilhar assim, né? Mas depois a gente vai crescendo e se der para um adulto uma folha de papel e também um lápis, o que vai acontecer? A gente já pergunta... Tá, mas tu quer que eu faça o quê, né? É um desenho? Tu começa a fazer um monte de pergunta porque tu tem medo da crítica. Muito medo da crítica. Então, o medo é a pior coisa que bloqueia a criatividade da gente. Tá? Então, eu achei isso muito interessante porque eu acho que todos os empreendedores, eu acho que se viram nessa palestra da Ana, quando diz assim, se tu tem medo... tu não cria. Momento que tu não cria, tu não está empreendendo. Olha só, né? Eu linkei na hora isso, né? Porque olha só, às vezes tu acha que um produto é bom, mas daqui a pouco tu diz assim, ai meu Deus, vão me criticar, né? E esse medo dessa crítica faz tu não crescer, né? Vamos ver eu aqui, né? Eu estou botando a minha cara a tapa aqui ao vivo, conversando com vocês. É o nosso terceiro seminário, mas é o nosso primeiro seminário online, né? A gente simplesmente pensou assim, não vamos ter medo, vamos criar esse projeto e vamos implementar, né? Estamos aqui hoje, sem medo. Isso é ser criativos, né? Então, é muito interessante. Alguns podem não ter gostado, outros gostaram, mas é assim, né? A vida tem movimento, foi aquilo que a Cacá falou antes, né? Estuda e aplica, né? Então isso achei muito bom do que a Ana trouxe para nós. Trabalhar nos processos internos, né? Mitigando riscos, né? Isso também quando a empresa ela pratica essa criatividade, tá? Então isso é muito importante também. Então o autoconhecimento, né, do processo, os objetivos, né? Não ir copiando os outros, tá? A Ana frisou muito isso. A Ana disse o seguinte, que
Toda empresa tem sua essência. Então não sai aí copiando o outro colega que tu achou bacana, que ele fez uma ação Y. Então tu vai querer fazer também, certo? Mas de repente essa ação Y não tem nada a ver com a essência da tua empresa ou da tua pessoa. Para que tu vai fazer então? Então tu tem que buscar a tua essência. E quando a gente busca a nossa essência, na maioria das vezes, pessoal, é 100% de êxito. Porque as outras pessoas envolvidas que estão vendo tô fazendo, né, tal ação, enfim, elas vão estar vendo que tu está motivado, que tu está feliz, que tu está te entregando 100%, né? Isso é tu não minar a tua essência. Então não fiquem copiando os outros, né? Então eu achei isso bem importante também. Porque daí ela disse, né, que daí não vai fazer sentido, né? Não vai fazer sentido. Criatividade com estímulos na empresa, né? Livros, seminários. Ela comentou também que muitas empresas têm salas com cores diferentes. Então a gente sabe que tem aquelas cores que são cores para a gente ficar assim mais tranquilinho. Tem outras cores para tu ficar realmente, né, bem elétrico que tu tá precisando naquele momento. Seria como às vezes a gente toma um cafezinho ou um chazinho de melissa, né? Seria isso, né? Mas é o brincar com cores, que é lúdico e ao mesmo tempo criativo. E isso são estímulos que tu pode passar para o teu funcionário e ao mesmo tempo tu passando para o teu funcionário vai reverter um bem para a tua empresa, né? E também a gente também tem que analisar sempre o nosso orçamento para ver o que a gente pode fazer dentro do nosso orçamento, não ir além. Analisar os perfis mais criativos da empresa, importante, né? Frisando de novo, não olhar só o externo. Ver o que tu tens, né, para tu implementar na tua empresa com o teu orçamento, tá? Não fique indo além, certo? Porque aqui nós estamos falando do pequeno empreendedor e de repente até do médio e na própria pandemia, né, que tantos ficaram sem fluxo de caixa, né? Então a gente não pode competir com os grandes, né? Fica sempre mais difícil, né? Agregar talentos, né? Essa parte criativa. E um novo olhar, sempre em movimento. Esse foi o fechamento, né, da palestra da Ana. Como eu falei para vocês, né, é um resumo do resumo, né, é muito mais, né, do que a Ana trouxe para nós. E foi muito, mas muito interessante de ouvir a Ana e o quanto que eu aprendi com as colocações dela, certo? Então, ainda estamos no primeiro dia, olha quanta coisa. A nossa próxima palestrante é a Nailde Mello. A Nailde, ela é CEO e ela é idealizadora do Avance RS. Também é uma empreendedora nata, já trabalhou muito também na parte de preposto, RHs de empresa, de grandes empresas, né? Ela também está sempre em movimento, a Nailde, sempre a mil nas redes sociais e a lives e são projetos que ela tem de cultura, né? Então ela tem muitos projetos culturais com artistas, né? Que ela entrevista e ela faz muitos projetos com a prefeitura, né? Trazendo artistas, shows, né? Então ela está sempre realmente ativa, né? E a Nailde foi uma das empreendedoras que realmente foi muito afetada, né? Porque a parte cultural, né? Não preciso dizer para ninguém o quanto foi afetada, né? Shows, seminários, enfim, né? Nada aconteceu, né? Então foi bem prejudicial. Então a Nailde, ela trouxe para nós um painel muito interessante que é o preventivo RH e o home office, porque como eu falei para vocês, ela também tem uma experiência muito vasta na parte do RH e também como preposta. Então, ela pôde trazer essa visão para nós, né? Então, primeiro ela trouxe, né, uma conceituação, né, do trabalho remoto. Ela falou do preventivo, né, as problemáticas do home office, né, muitas problemáticas, né, que poderão acontecer se esse empreendedor, essa empresa, não realmente de repente ceder, né,
ou comprar uma cadeira adequada, né, para esse funcionário, a iluminação, né, o quanto esse funcionário vai trabalhar além da conta, muitas vezes em home office, esse cuidado, né, sobre as horas extras, né, como fazer, né, será que esse funcionário está trabalhando mesmo em hora extra? Será que essa empresa tem esse cuidado? Né? Então, toda essa parte de prevenção. A organização do home office em estímulos foi bem bacana também, que ela comentou tudo que esse colaborador ou funcionário que está trabalhando em home office, quais são os estímulos que ele tem que fazer, né, para ele também não ficar de baixo astral, né? Porque agora, nessa parte do trabalho remoto, o que aconteceu? Nós ficamos sem nossos colegas de trabalho, a gente não teve aquele horário do cafezinho, né? Aquela hora da gente fofoquear um pouquinho, a nosso horário do almoço. Então, muitas pessoas se sentiram e muito sozinhas, né? Então, essa parte psicológica foi muito afetada, por demais, né? Então, ela comentou muito sobre esses fatos, né? Também ela falou uma parte que eu achei muito importante, sabe? Que as empresas elas tiveram muitas reduções, né? Isso também é fato. Então, economia de luz, economia de água, né? Do próprio cafezinho, né? Muitas empresas também forneciam lanches, almoço, também economizaram com isso, né? Então, a redução dessas empresas foi fantástico para a empresa. Aí a Nailde trouxe, por que essa redução não pode ser, né, não vamos dizer toda essa parte, todo esse bolo 100%, mas por que uma fatia não pode ser revertida ao colaborador ou a esse funcionário? De que forma? Investir nesse funcionário em cursos, em seminários, né? No bem-estar dele, na saúde dele mental, quem sabe, né? Então tem várias ações que essa empresa poderia fazer, né, para esse funcionário, né? Então tem tantas ações que a gente ouviu já de empresas, né? Então tem, eu não vou citar nome aqui, tá? Mas tem uma empresa que eu achei sensacional, que eu li, que ela verificou que o aumento de pets, né, nessa pandemia, de que ou comprou ou pegou o seu pet, né, que por doação, enfim. Então aumentou muito. Então essa empresa começou a dar, né, para esse funcionário rações, pagar as consultas médicas dos pets, né? Eu achei isso muito interessante, porque hoje em dia muita gente não tem filho, mas a maioria das pessoas tem pet, né? Então, e a gente gasta muito com os bichinhos, né? Então, eu achei muito interessante, eu achei simpático, né? Então, vem aquela parte da empatia que a Cacá falou, achei bem bacana. A empresa também, com essa parte das reduções, além dela poder ajudar os funcionários, ela também investir nas suas plataformas digitais, no pessoal da área de TI, né? Fazer realmente uma remodelação na sua empresa para ela ficar à altura da competitividade, né? Isso é importante. Chefia versus funcionário na pandemia. Ela comentou também bastante que teve um distanciamento, né? Então, como essa chefia está chegando ao seu funcionário? Como é que ela está conversando com o seu funcionário? Como que tudo isso está acontecendo, né? Então, ela está sendo sensível a ele ou é só cobrança, né? Então, isso é gestão de pessoas, né? Então, também é muito interessante o que ela falou, né? Essa parte de cobrança de resultados o tempo inteiro, né? Produtividade, a empresa só vê o lado da lucratividade e não vê o lado do funcionário também, né? Então, isso também é bem importante que ela trouxe, né? Também ela falou muito sobre a doença ocupacional, mas aqui ela falou bem importante da doença ocupacional, não só dos funcionários, e muito dos empreendedores, dos CEOs das empresas, porque o que acontece? Nessa pandemia, infelizmente, muitas pessoas foram demitidas, mas muitos empreendedores fecharam as suas portas.
E quando o empreendedor fecha a sua porta, ele tem duas dores. A primeira, né, de ele ter, vamos dizer assim, tirado o pão, né, da boca das pessoas, né, porque demitiu elas. E o segundo, que ele simplesmente acabou o sonho dele, né? Então, acabou o sonho das pessoas que estavam trabalhando para ele e o sonho dele, né? Porque todas as pessoas que têm o seu negócio é como se fosse um filho, né? Então, é com todo carinho, né, que a gente faz, lapida, põe em prática, né? Então, isso é bem triste, né? Então, a doença ocupacional também dos empreendedores, ela citou muito. Bom, e ela falou muito mais, né, pessoal? Muito mais sobre essa parte do preventivo do RH. Então, vale a pena muito conferir, que ela deu muitas dicas. E aqui foi muito legal, porque ela sempre fez um balanço, né, desse preventivo RH para o funcionário, mas também para a empresa, né? Sempre tendo esse cuidado dos dois lados. Foi bem interessante também. Bom, e agora nós chegamos no nosso segundo dia. Só agora. Bom, aí prometo que eu vou ser mais rápida. Aí o nosso segundo dia foi o dia do show dos nossos advogados e da nossa engenheira, tá? Então a gente dividiu bem assim os dias, né? Para ficar bem equalizado, né? Que fechasse mesmo as palestras, né? Então, trago para vocês agora o Dr. Felipe Moreira e a doutora Renata Bittencourt, tá? Eu estou citando os dois juntos porque os dois trouxeram para nós a parte do preventivo na área do compliance, tá? Então, a palestra dos dois foi muito interessante, porque primeiro veio o Felipe e depois a doutora Renata, e os dois se complementaram. Foi muito interessante essa palestra. Então, alguns tópicos assim para a gente ressaltar da parte do compliance, né? Então, quem não sabe o que é compliance, né? O Dr. Felipe trouxe a conceituação que compliance é estar em cumprimento, né, com todas as atividades da empresa, né? Então, tu vai ter o compliance na área financeira, na parte da contabilidade, na parte do RH, na parte tributária, né? Na parte das vendas, ou seja, parte tributária, tu vai ter compliance em toda, é o global da empresa, certo? Então, o porquê, então, essa empresa tem que fazer um programa de compliance? O que isso te beneficia, né? Muitos empresários ainda acham que o compliance ele é um custo para a empresa, se esquecendo que esse custo, claro que o custo né, existe, né, por óbvio, porque fazer um programa de compliance não é um mês, não é 2 meses, né? Como eu te falei, falando para vocês, isso tem que estar em cumprimento com todas as atividades da empresa redondinha, e essa empresa, vamos dizer assim, é meio atrapalhada, né? Então, sendo um pouco atrapalhado, o que vai acontecer? Vai dar muito trabalho, né? Então, é documental, né? Enfim, mas é um trabalho muito interessante, né, para os advogados e também para a parte contábil. Fazer em conjunto é muito gratificante, que isso é o preventivo da empresa, né? Então, depois que ele trouxe a conceituação, ele trouxe quais são os benefícios do compliance, né? Então, ele trouxe o Dr. Felipe e a doutora Renata. Então, trouxeram que alguns benefícios é a concorrência, né? Porque o que acontece em licitações, muitas vezes vai ser exigido se a empresa está em compliance, e se ela não estiver em compliance, ela já perde essa concorrência, né? Então, isso também. Com o compliance, tu consegue fazer parcerias com grandes empresas, né? E aqui também a gente está falando de empresas multinacionais, né? Então, agora não estamos falando só nível Brasil, porque infelizmente o Brasil ainda é uma minoria, tá, das empresas com um programa de compliance instaurado. Mas nos outros países a gente já tem outra realidade, né? Então, quando essas empresas começam a crescer,
e querem, às vezes é fusão, né? Ou parcerias mesmo, investidores, atrair investidores. O que acontece desses outros países? A primeira coisa que eles vão te perguntar é se tu tem o programa de compliance, né? Então, nos contratos já tem a cláusulazinha sobre o compliance. E se tu não tiver, é uma oportunidade que tu está deixando, né, de acontecer no teu universo negocial, certo? Então, isso é bem importante. Também falou muito sobre os programas de integridade, né? Ressaltou muito sobre a ética e a transparência, né, na empresa, porque no compliance, né, sempre a parte de cima da empresa, os CEOs da empresa, é que eles que, como é que eu vou dizer assim, eles que espelham, né, a empresa, tá? Então, o que acontece? Se tu tem realmente CEOs sérios, um programa de compliance instaurados, os funcionários dessa empresa, eles também vão ser mais corretos, porque ele vai querer ser o espelho do dono, tá? Então, isso é muito importante também nessa transparência, nessa seriedade que o compliance traz, tá? Também a empresa consegue a certificação das ISOs, né? Então, muito importante também esse programa de compliance. Tu tem uma melhoria nos seus processos internos. E por que uma melhoria? Porque se tu vai estar em cumprimento, né, com todas as tuas atividades, todas redondinhas, não vou dizer que tu vai estar com zero passivo trabalhista, mas tu vai estar com eles de uma forma contingenciada, sabendo dos teus riscos, né? Tu está com a tua folha de pagamento organizada, né? Teus funcionários estão satisfeitos, tu não tem fraudes dentro da tua empresa, né? Então, isso estou citando alguns, mas isso é bem abrangente. Também a parte ambiental, né? A parte ambiental também, nós temos o compliance ambiental, tem crimes ambientais, né? Então, tem que também ter muito cuidado. Que mais que ele falou? A importância da adequação do compliance para evitar crimes, né? Aí essa parte quem adentra muito é a doutora Renata, porque a doutora Renata, ela frisou muito da parte penal, né? Então, que com essa adequação, né, do programa de compliance, tu consegue evitar muitos crimes e fraudes, né? Então, são coisas que não precisaria passar pelo penal. Também na parte do fiscal, que ela frisa muito bem, do tributário, né? Que com este programa tu consegue evitar todos esses riscos, né? Então, todos os riscos, né, são dirimidos. É isso que eles falam no fim. E bem importante também a mensagem que a doutora Renata colocou no fim, assim, que todas as pessoas agora, vamos falar assim, consumidores, clientes, eles estão super exigentes. Eles querem saber quem está atrás daquela marca. Eu achei muito interessante isso que a doutora Renata falou. Quem está atrás daquela marca? Quem que representa? Qual é a idoneidade dessa pessoa? Quem é ela, né? Muitas vezes tu olha um logo, né? A empresa, ela tem um ramo tal, mas cada vez mais o consumidor quer estudar sobre, mas quem é o CEO, né? Como ela foi fundada? Mas como essa empresa chegou onde chegou? E hoje está muito fácil a gente fazer isso, porque hoje a gente tem a internet, né, na nossa mão. Então a gente pode... Chega uma empresa assim que já está bombando, a gente diz, mas de onde que surgiu essa empresa? Né? E a gente começa a ver tudo o que está por trás, quais são as pessoas, começa a conhecer, né? Então isso é muito interessante. Então se tu tiver em compliance, que bom, né? Ninguém poder falar, né, nada da tua empresa, ela estar redonda, né? Isso é muito importante, porque a tua cara é a tua empresa, essa é a verdade, né? Então foi esse tópico final, né, que a doutora Renata deixou pra gente, né? Mas o compliance, ele é muito rico, né? A gente tem diversos tópicos, né, a serem estudados e que pena que ainda muita gente não conhece o compliance, que é o preventivo da empresa, né? E que muitas empresas ainda não adotam.
e digo que é um campo muito rico para os empreendedores, porque num programa de compliance a ser instaurado, tu pode estar com diversos profissionais trabalhando, o advogado, o contador, o engenheiro, o administrador, o economista e tantos outros profissionais, porque cada empresa, né, que nem a gente falou, tem a sua essência. Então, um programa de compliance para a empresa Y vai ser completamente diferente para a empresa A, B, C, D. Então, cada uma é um universo, cada uma sabe o seu código de conduta, né, que também é uma das linhas, né, que tem que estar no compliance. Então, cada uma vai seguir de uma forma diferente e nunca indo contra a sua essência. Isso que é importante, tá? Não adianta pegar um programa de compliance do vizinho do lado, copiar e agora eu tenho. Mas e funciona para a tua empresa? Aí vai na linha do que a Ana Baum falou, né? Nunca fuja da sua essência. Isso é bem bacana. Bom, e seguindo o nosso segundo dia, como eu falei para vocês, a gente está tendo um show, né, de advogados. Então, primeiro passamos pelo Dr. Felipe Moreira, a doutora Renata Bittencourt, e depois a gente segue com o Dr. Kleber Della Coleta. O Dr. Kleber trouxe um review das MPs, né? Meu Deus, né? Quantas MPs, né, ocorreram nessa pandemia? Diversas MPs, tá? Então, ele citou muito bem para nós, para quem ainda não conhecia essas MPs, então foi uma aula, né, maravilhosa dessas MPs, que ele foi citando realmente a essência de cada uma e por que uma vingou, por que outra não vingou, e assim foi relatando para nós. E aí ele foi relatando as coisas muito preocupantes, né, que essas MPs poderão ocasionar nas empresas, né?